No ano passado, o Brasil registrou o desaparecimento de quase 85 mil pessoas. Parte dessas ocorrências está associada à violência, mas há também muitos casos decorrentes dos chamados surtos psicóticos, Renata. Aninha, pode ser um efeito de um transtorno ou doença como a depressão. No entanto, ninguém está totalmente imune às crises que causam constrangimento, riscos ou deixam pessoas desorientadas a ponto de sumirem por dias, semanas, meses ou para sempre. Como a gente vai ver agora na reportagem de Samara Bastos. Esta é a única imagem que a família tem de Bernardo desde que ele desapareceu. Em abril do ano passado, o empresário de 39 anos saiu com a irmã e o sobrinho de Belo Horizonte, Minas Gerais, para passar uma semana em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Um dia antes de retornar, segundo a irmã, ele surtou e sumiu. Porque eles falaram que ele tinha saído de manhã cedo, desceu pelas escadas e falando que os prédios estavam caindo, e jogou a camisa para trás e saiu descalço, sem camisa, sem documento, sem dinheiro, sem celular, sem cartão, sem nada. E foi para a direção da praia. Um pessoal do bombeiro que a gente encontrou falou assim que viu ele em direção à praia, que ele pulou no mar, aí que os bombeiros foram atrás dele, falou assim que conversou com ele, e aí que ele respondeu as coisas que eles falaram. A irmã conta que logo após ser abordado pelos homens do Corpo de Bombeiros, Bernardo seguiu em direção a uma famosa rua da cidade e andou entre os carros. Aí o pessoal começou a buzinar, né, mandando ele sair da rua, e nisso tem uma mata de um lado e uma mata do outro. E diz que ele entrava na mata, tipo, se escondendo, e saía da mata e tal, falando que os prédios estavam caindo, em surto mesmo. Na foto, é possível ver que Bernardo está em cima de uma ponte. Poliana explica que a mata fica ao lado. Foram feitas buscas no local, mas nenhuma pista dele foi encontrada. Eu tenho vários pensamentos, né? Que ele possa estar andando ainda pela cidade como mendigo, ou que possa ter acontecido alguma coisa com ele, alguém ter feito maldade mesmo. Penso ainda que ele tá vivo, porque já que não apareceu nenhum corpo, nem no mar, nem no mato, nem em lugar nenhum, até hoje nada. Ou pode ter saído até da cidade, né? Não sei. O surto é uma ruptura abrupta do comportamento do indivíduo, né? Que não tinha sido notada, né? Mas geralmente ela às vezes é processual. Um outro caso que chamou a atenção é de Vitória. Ela é de Fortaleza, no Ceará, e foi para o interior da Inglaterra para fazer doutorado em psicologia. No dia 3 de março, a brasileira desapareceu. Fernanda é amiga de Vitória. Ela mora em Fortaleza e conta que horas antes de desaparecer, a brasileira ligou para a mãe e estava muito nervosa. Ela falou que estava um pouco ansiosa. Nesse contexto da ligação, a dona Gleice perguntou se ela queria que ela fosse para lá. Então a Vitória se dispôs a comprar uma passagem. Não ficou nada certo ali naquele momento. E daí a Vitória utilizou de simbologias, como Apocalipse, o Cavaleiro, que chamou a atenção também durante essa ligação. Segundo o psiquiatra, antes de entrar em surto psicótico, a pessoa pode apresentar alguns sinais. Na psiquiatria, a gente trabalha sempre com os excessos dos sintomas. Então, falta de apetite extremo ou excesso de apetite. Insônia ou dormindo demais. Então, alterações que você está percebendo que a pessoa não apresentava antes. Isso pode ser já uns sintomas iniciais de que a pessoa vai surtar. Segundo as investigações, Vitória teria deixado a universidade de ônibus a 1h da tarde. Quase 1h depois, ela desembarcou em outra cidade, a 90 quilômetros do ponto de partida. Em seguida, apareceu em uma esquina. Na madrugada, outra imagem, supostamente de Vitória, mostra a brasileira andando entre barcos, em uma área restrita da marina. Uma das hipóteses da investigação é que a brasileira teria usado uma embarcação para chegar até outra cidade costeira. Foi desta região que Fernanda recebeu no celular um alerta de localização que teria partido do telefone de Vitória.
Na manhã de quarta-feira, quando eu acordo, o sinal é emitido. Quando eu vou olhar a localização da Vitória no meio do mar. Isso me causou um desespero tão grande que imediatamente eu printei, gravei tela. Um grupo de buscas vasculhou a área, mas não encontrou sinal de Vitória. Segundo o psiquiatra, sem medicações, não existe um prazo para a pessoa sair do surto psicótico. Pode ser curto, 1 dia, 2 dias, mas pode levar meses. E a gente tem relato de casos de anos. Pessoas andarilhando pela rua, completamente fora de si, e aí uma hora, né, lembra, ou alguém, algum assistente social, em algum local que ele esteja, procura um documento, encontra, né, o relato de desaparecido que essa família já colocou o paciente, né, a pessoa que está surtada, né? A pessoa em surto é um risco, doutor? Para ela, para a sociedade como um todo, né? Por isso tem que ser cuidado rapidamente, né? Exatamente para não fazer desaparecimentos ou situações de exposição, né? Em muitos casos, o surto psicótico é associado a alguma doença psiquiátrica, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno afetivo bipolar ou até mesmo uma depressão grave. Mas, às vezes, a doença só é descoberta depois de uma crise. O José Alberto teve 2 surtos até ser diagnosticado com esquizofrenia. Zé, você passou por quantos especialistas até eles chegarem a essa conclusão? Olha, foram vários, pelo menos de 4 a 5 psiquiatras. Quer dizer, uma longa investigação, vários exames, várias tentativas, até eles descobrirem, então, que o seu surto era causado por uma esquizofrenia. Exato. No total, ele teve 6 surtos. O primeiro foi em 1994, aos 26 anos. Na época, os médicos acharam que ele estava tendo uma crise de pânico. E eu fiquei basicamente em pânico durante o período que eu estava trabalhando, com crise de choro, com uma questão de impossibilidade de trabalhar. E aí eu acabei tirando uma licença médica. E nessa época, eu comecei a passar em vários psiquiatras e não houve um diagnóstico fechado, mesmo porque era o primeiro episódio. 4 anos depois, ele estava nos Estados Unidos quando teve o segundo surto. E nesse segundo surto, eu tirei minha roupa no condomínio onde eu morava e pulei na piscina. Aí eu fui imediatamente preso, né? Já havia eu estava em crise, em surto, já fazia alguns dias e já havia um monitoramento das minhas ações. Então, quando eu saí da piscina, eu fui algemado, havia um policial, me botaram numa ambulância UTI e me removeram para o Hospital Geral de Gettysburg, Forest. E de lá fui removido para uma clínica, onde eu fiquei 2 semanas iniciando medicação antipsicótica. José Alberto toma 3 remédios para controlar a esquizofrenia e evitar os surtos psicóticos. Conhecer a doença trouxe tranquilidade para levar uma vida praticamente normal. Então o diagnóstico para mim foi uma coisa importante porque eu consegui entender o que eu tinha. Me deu uma certa tranquilidade. Falei, poxa, então de fato o que eu estou passando é uma coisa que é diagnosticável pela psiquiatria e pela medicina. Então, de certa forma, você fica mais tranquilo. Você, bom, existe um controle, existe um tratamento para o transtorno mental. Hoje eu tenho um psiquiatra de confiança, eu tenho um terapeuta também da minha confiança. Então você vai reconstruindo naquilo que chama de recovery, superação do transtorno mental.